paciente chegou ao consultório com esse sorriso, né? Então, qual era a queixa principal? Mobilidade nos dentes anteriores, né? Então, ela já tinha tido um histórico de ter doença periodontal, de já ter tratado essa doença periodontal, então de já falar, mas eu já trato essa doença, eu vou de 6 em 6 meses no dentista e ele faz um tratamento de raspagem e tal. Porém, esses dentes continuaram evoluindo a mobilidade e já estavam muito moles, né? Esse canino, só volta já de novo. Então, fora a harmonia, então, porque esses dentes eles vão movimentando, então esse canino já estava totalmente fora de posição também, né? Já estava extrusionando um pouquinho, porém os caninos ainda eles estavam com uma raiz firme, ainda estavam firmes dentro do tecido ósseo. Mas os 4 dentes da frente, deixa eu só pegar os 4 dentes da frente já apresentavam, sobre o exame tomográfico, uma mobilidade muito grande. Por que ela perdeu esses dentes? A gente fala muito, perdeu por doença periodontal. Então eu sei que alguns programas atrás a gente já falou sobre doença periodontal. Então, para quem não viu, a doença periodontal ela é uma doença infecciosa, então ela começa ao redor da gengiva. A causa principal é o tártaro, é a placa bacteriana, são as bactérias. Então essa doença ela começa a se desenvolver, ela vai, à medida que o paciente não vai cuidando, ela vai migrando para dentro da gengiva, começam a criar as bolsas periodontais, então ela começa a atacar toda essa parte de união de gengiva com o dente, a união do osso com a raiz. Então existem fibras que ligam a raiz do nosso dente ao tecido ósseo, né? Então ele não fica colado lá dentro do tecido ósseo. Existem pequenas fibras que ficam todas unidas como se funcionasse como um amortecedor. Então essas bactérias vão destruindo toda a parte óssea, vão destruindo essas fibras e o dente vai começando a ficar solto dentro da gengiva, sem a parte óssea. Tem até um detalhe, da forma que a Morgana está apresentando ali, a gengiva tem uma característica estável nesse momento. Só que todos esses procedimentos que ela já passou geraram uma situação, né? Uma consequência muito grande, muito grave, porque o dente perdeu o seu suporte. Então, para quem olha na foto, talvez até imagine, não, a princípio parece que não tem nada. Mas se for feita uma sondagem, se for feita uma avaliação mais fina, pelo todas essas etapas de tratamentos que ela já realizou, para tentar manter o dente em boca, comprometeram o tecido de sustentação, tanto parte gengival como o tecido ósseo, prejudicando e levando a esse tipo de mobilidade, né? E o que acontece é como o Gia falou, a partir do momento que eu perdi tecido ósseo, eu posso estabilizar a doença periodontal. Nunca eu vou fazer o tecido ósseo crescer ao redor desse dente de novo. Então vai chegar um ponto, se chegou a um ponto de perder tecido ósseo ao redor dessa raiz, que comprometeu a parte da estabilidade desse dente, ele começou a ficar mole e cada vez ele vai ficando mais mole, eu não consigo mais fazer esse dente voltar a ter fixação, porque eu não consigo fazer o osso crescer nessa região. Então, a gente fez o exame desses 4 elementos na tomografia e os 4 dentes estavam perdidos. Então, eles estavam aqui apoiadinhos quase que exclusivamente só em gengiva e só tinha osso bem, aqui não dá de ver pelo corte da foto, mas só tinha osso bem no finalzinho da raiz de cada um deles. Por isso, a mobilidade imensa, né? Um outro detalhe do que a Morgana está comentando é o seguinte, fica agora aquela situação naquele limiar. Tratou tanto tempo, de uma certa forma, só para adiar uma situação que era quase que inevitável, que era infelizmente a extração desses dentes. Então chega agora nesse limite de que se tenta tratar mais um pouco para tentar manter esse dente, mas se isso se prolongar mais, chega um ponto de talvez não dá mais para fazer o tratamento com os implantes. Começa a limitar, porque eu vou perdendo tanto osso, perdendo tanto, que começa a limitar até o tratamento com implantes, né? Então nós extraímos esses dentes, tá? Então extraímos os 4 dentes da frente, colocamos os 4 implantes, então nessa foto aqui vocês já estão vendo os abutments, então aquele conector que vai, porque o implante mesmo está da gengiva para baixo, né, para dentro do osso, funcionando como se fosse realmente uma raiz. Então aqui para cima já é o conector, o abutment, que vai ficar dentro da coroa de porcelana da prótese do paciente, né? Aqui, nos 2 caninos, vocês podem ver que eles já estão com um formato diferente, foi feito nos 2
um preparo para a lâmina. Por quê? Porque se vocês lembrarem daquela foto inicial, os caninos já estavam vestibularizados, estavam para fora, então eles estavam totalmente fora de posição. Então o que a gente decidiu fazer? Fazer os 4 implantes anteriores e fazer as 2 lâminas sobre esse implante. No caso dela, sobre os caninos, No caso dela, a gente pegou ainda, por mais que teve perda óssea, a gente ainda conseguiu fazer os implantes super bem, né? O que acontece? Aqui ela estava usando os provisórios, como a gente já mostrou, né, Jean, em inúmeros casos. O paciente sempre vai usar os provisórios para a gente ver o quê? Ver se o tamanho do dente está bom, ver se o sorriso, o perfil está legal, ver se o lábio em repouso está legal. Então, o provisório para cicatrização da gengiva, né? Principalmente nesses casos anteriores, a gente precisa que a gengiva ela tenha um formato mais arredondado para parecer que realmente o dente está saindo dali de dentro. Então, a gente faz essa caracterização. Novamente escolhendo a cor. Então, quando é um caso bem anterior, a gente vai se basear na cor no quê? O canino também vai ser feito, então vai ser no pré e muito vai ser baseado na cor dos elementos inferiores, tá? Então aqui, tendo a cor dos dentes de baixo, a nossa escala universal, fazendo a cor dos dentes inferiores. Então aqui uma foto do sorriso dela com os provisórios, então para a gente saber como é que ficou com o provisório, sorriso tá legal, tá aparecendo o tanto de dente que a gente quer, a paciente tá gostando, e aí a gente vai concluir sobre esses implantes, fazer a conclusão do tratamento. Então aqui já colocando as porcelanas definitivas, então quem olha diz assim, nossa, mas parece um dente tão comprido, um dente tão grande. No fundo, o que acontece? Pela doença periodontal, a paciente acabou perdendo bastante tecido ósseo. Só que no momento do sorriso, vocês vão ver que não aparece um tanto de dente que fica bonito. Se eu tivesse feito um dente mais curto, no momento dela falar, dela sorrir, não ia aparecer dente. Então isso envelhece muito e também não fica bonito. Então a gente fez a altura de dente que ficasse bonito. E essa quantidade que foi compensado, foi que dá essa impressão, como a Morgana comentou, que há um dente mais alongado, ele só ficou mais longo porque houve aquela perda. Então, para poder compensar e mantendo a mesma linha do sorriso, então a gente tem que compensar. E dessa forma foi compensado com a parte de porcelana, que nem a gente comenta, só é visível nesse tipo de foto. Só se a paciente, ela puxar o lábio, senão não tem como ver. Isso, tá? Então aqui vocês podem ver, então, olha como ficou o sorriso dessa paciente, né? Então, como não dá de ver aquela parte do dente aqui em cima, então, se a gente tivesse feito um dente mais curto, não ia ficar legal. Então, novamente as fotos. Então, como a gente conseguiu uma harmonia na curva desse sorriso, se vocês lembrarem, aquele canino não tá mais saindo, né? O repouso. Então aqui fiz uma foto bem aproximada. Já pensou se eu tivesse feito um dente mais curto? Então no repouso, mal e mal já está aparecendo a pontinha, né? Então se eu tivesse feito um dente mais curto, não ia aparecer o dente. Uma foto de perfil. E aqui então o sorriso da nossa paciente que tinha os dentes com mobilidade, estava descontente com a estética. E aqui do tratamento concluído com os dentes extremamente firmes, né? E muito mais agradável esteticamente. Seria isso. Então mostramos para vocês vários casos de dentes, implantes no mesmo tratamento, para vocês verem que aqui é dente, aqui é implante e ninguém consegue perceber. Hoje a tecnologia, a porcelana que a gente tem possibilita a gente inúmeras coisas, realmente modificar um sorriso, e é para isso que a gente está aqui.